Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wallace Cripto. Hoje é um episódio muito especial porque temos um convidado muito especial. E se vocês não acreditam no que eu estou a dizer, reparem neste currículo fantástico. É alguém que tem uma licenciatura em Direito, mestrado em Direito Forense, tem uma pós-graduação em Fiscalidade, é um dos advogados da prestigiada empresa de advocacia Quatro Casas, que é uma das maiores empresas da Península Ibérica, faz assessoria em matéria de blockchain e ativos virtuais, telecomunicações, privacidade e proteção de dados em empresas nacionais e internacionais, é docente na pós-graduação em Web3, Blockchain e Criptoeconomia, participou no primeiro curso de Blockchain de Smart Contracts organizado pela Católica Lisbon e pelo Técnico Mais, e é o atual presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. Nuno, muito obrigado por estares aqui. Eu espero não me ter enganado no teu currículo. Não, realmente assim, dito por outra pessoa, parece que efetivamente já fiz muita coisa na vida, ou ainda E vou acho que já fazer. fizeste muita coisa, tiro-te o chapéu, sinceramente. Portanto, tem graça ver. Muito obrigado. Não, muitos parabéns, e é uma honra ter-te aqui no canal, porque muito obrigado pelo convite também. eu acho que é muito importante para termos pessoas do teu calibre, digamos assim, até para ajudar os nossos visualizadores a perceberem determinadas coisas. E eu hoje, pronto, queria falar, porque exatamente tu estás na área do direito, estás obviamente ligado à questão da blockchain, e tem acontecido coisas, nomeadamente nos Estados Unidos, que têm causado alguma preocupação a nível mundial. E a primeira questão que eu te queria te colocar era exatamente isso, sobre os casos que neste momento estão em tribunal, com a Ripple, com a Binance, com a Coinbase, que envolvem então as cripto e a SEC. Se na tua visão profissional, mesmo estando fora dos processos, não é? Quem é que tu achas que tem maior probabilidade de sair vitorioso? Porque isto obviamente pode influenciar todo o setor das criptomoedas. Eu sei que é um bocadinho de fora, mas pronto, a tua opinião. Não, e a pergunta é boa, mas realmente é complicado fazer essa previsão. Eu há pouco tempo estive nos Estados Unidos, fui convidado para ir lá até pelo ICEP para participar numa conferência que houve sobre esta indústria. Devo dizer que nos Estados Unidos as coisas são bastante interessantes e muito diferentes aqui da União Europeia, porque a malta lá é muito business-driven e realmente desenvolvem muita coisa, ainda que o clima lá de regulação seja este caos que tu já bem resumiste, Exato. não é? Mas a verdade é que eles não param de criar negócio, desenvolver ideias, procuram sempre alternativas e maneiras diferentes de fazer as coisas, e aquilo é bastante interessante. Mas eu estava-te a dizer, estive lá numa conferência onde fui convidado para participar numa mesa redonda também, a falar de o que é que vai levar o mundo a chegar à mass adoption em cripto. Mas o ponto que eu queria aqui trazer era, teve lá um ex-chairman da CFTC, que no fundo é quem controla o mercado dos commodities e regula e supervisiona o mercado dos commodities, e ele veio dizer e explicou aqui 3 caminhos que podem existir para haver regulação como deve ser nos Estados Unidos. Uma é a solução, evidentemente, aqui do caso da Ripple, não é? Se o XRP é um security ou não é. Portanto, assim que isso estiver definido judicialmente e através do case law, que é um sistema diferente aqui do nosso continental europeu, vai ajudar a perceber se o AUI test se aplica e como é que se aplica aqui este tipo de tokens, não é? E, portanto, ajuda-nos a perceber se quando compras um token estás a ter estás a celebrar um contrato financeiro ou não, ou se estás a fazer um token warrant ou um simple agreement for future tokens, se isso é considerado contratos de investimento, ou até os tokens. Vamos ser mais concisos. Se a mera compra de um token acaba por ser um instrumento financeiro à luz da legislação americana. Depois a outra via é estes casos com a Coinbase e com a Binance, que estão agora também na Berlinda, nas últimas semanas. Da maneira como se resolverem e as soluções que daí chegarem, também vai ajudar a perceber e a definir aqui um bocadinho melhor o quadro regulatório nos Estados Unidos. E depois há a terceira via, que é através do Congresso, haver uma alteração de lei ou uma lei específica que ajude a perceber. Desses casos todos, qual é que pode ter maior probabilidade de vencer? É muito difícil e um advogado também nunca se deve imiscuir. Primeiro porque é difícil falar em probabilidades em termos judiciais, porque depende muito da prova que é produzida, do caso concreto, ou seja, imagina, por exemplo, alguém que mata outra pessoa na rua. Só com esses dados, tu dirias, a pessoa deve ser condenada, não é? Claro. À prisão, porque cometeu o homicídio.
Mas a verdade é que pode ter nuances. Por exemplo, a pessoa pode estar em legítima defesa. Portanto, também não é condenada porque se está a defender de uma agressão feita de maneira igual. Se alguém tenta dar um tiro e se tu tiveres por alguma razão uma pistola, podes dar um tiro de volta. Ou seja, há todo Sim. um conjunto de nuances e de detalhes que Mas as podem acusações, levar por a... exemplo, Sim. desculpa interromper, a acusação que é feita, por exemplo, à Binance, acho que é mais gravosa do que a que é feita à Coinbase, pelo menos é aquilo que me parece. Epá, depende, tem havido algum ataque, e eu também, quer dizer, também não posso falar muito, porque, até por questões profissionais, Claro, claro, sim, sim. de empresas concretas, mas efetivamente pode dar a entender que sim, mas a verdade é que também saíram recentemente notícias e decisões até do tribunal, onde o tribunal não viu perigosidade no caso da Binance, porque a SEC tinha pedido para bloquear os Apreender, fundos todos exato. e tudo mais, e dada a prova que foi produzida também e os relatos que foram feitos pelos advogados e pela própria Binance nos Estados Unidos, vieram dizer que não havia essa perigosidade de fuga dos fundos, que não tinha, quer dizer, até certa data também não havia indícios que tivessem sido mal utilizados. Ou seja, há muita água a correr, e quer dizer, eu não consigo dizer que um caso é mais evidente que o outro. Vejamos também que a Kraken também recentemente, através de um settlement, portanto, antes de Sim, haver litígio, também acabou por resolver os issues que tinha aqui com a SEC. Eu acho é que esta direção, este atual rumo que a SEC está a levar não é muito bom, até porque comparando, por exemplo, com a atuação que tiveram com a FTX, e se as pessoas se lembram disso sim, recentemente, pareciam os melhores amigos, não é? Portanto, o Sam verdade. Bankman-Fried era o menino querido dos reguladores e do Wall Street e tudo mais, com aquele altruísmo ativo, ou altruísmo qualquer coisa, que eu já não me lembro bem qual é que era, mas tinha aquele mantra todo do, Sim, do, ele era do o tipo Golden Boy. perfeito. Era o Golden Boy aqui dos criptoativos nos Estados Unidos. Tinha uma relação muito próxima, até relações familiares e tudo mais, e sem entrar em grandes teorias da conspiração, obviamente, mas a verdade é Claro. que esteve ali debaixo da visão de todos e deixaram passar. Mas depois, passado uns tempos, cai tudo ao mesmo tempo em relação a outros exchanges. E ao mesmo Sim, tempo que cai noutros exchanges, caem bancos que estão ligados a as criptoativos ou criptos. que servem de payment rails para criptoativos. Depois há este ataque aos centralized exchanges e ao mesmo tempo existem estes ETFs todos do TradFi a aparecerem. Será que há aqui uma relação? Será que não há? Isso deixo depois aqui aos teus ouvintes também. E Ou achas que há alguma relação com o facto da BlackRock ter posto um ETF com ligação, por exemplo, à Coinbase? Não será um não bocadinho sei, estranho Coin, ou quer dizer, apenas coincidência? A Coinbase tem sido institutional holder não, É custódia, manager né? de custodiante, exatamente, Sim, estava-me a faltar o termo agora, tem sido custodiante institucional para muitas empresas deste setor, ou do setor TradFi, não é? sim, Não vejo que haja aí uma relação, até porque eles ultimamente, o Brian Armstrong, sim, é o Brian Armstrong, não é? O CEO da Coinbase, sim. veio recentemente ao Reino Unido de relocalizarem as operações deles aqui no continente europeu, fora da União Europeia, mas no Reino Unido. Portanto, não vejo que haja aí uma relação por aí além. Pode haver, mas quer dizer, também não sei o critério que a BlackRock seguiu para escolher o seu parceiro neste caso. Eu estive a ler assim por alto o prospecto, por inteiro, aquilo tem lá coisas engraçadas, como não asseguram que se houver um fork, não apoiam esse fork ou não começam a comprar Sim, sim. ativos nesse novo fork. Ou seja, levanta aqui uma série de questões interessantes que temos que analisar e ver como é que correm as coisas, porque acho que pode ser bom e mau ao mesmo tempo haver este tipo de instrumentos. Agora também aprovaram, a SEC aprovou um leverage, não é? Sim, mais um. ETF leverage de mais um, só o spot é que está difícil. Vi que a É. Fidelity também voltou a apresentar, já é para aí a quarta ou quinta vez Sim, uma série deles agora que lançaram-se, apresentam estão todos ETF. em filinha. Sim, sim, sim. A Valkyrie também, novamente. Enfim, agora atrás da BlackRock tem para aí uma taxa de sucesso Pois. junto à SEC de 500 para 1 ou qualquer qual que Sim, o sim, valha. sim. É. Vamos ver se isto vai para a frente, porque pode ser bom, quer dizer, pode ser Sim, bom são nessa coisas distribuição dos ativos por mais carteiras, quer dizer, eventualmente, mas
criar um bocado mais adoção. Eu honestamente acho que cripto é um barco que já saiu do Porto há muito tempo e não há volta a dar. Ainda há muita gente que acha, não, isto é tudo, não sei o quê. Mas eu acho que isto já é um barco que saiu do Porto há muito tempo, em termos de ativos. Ainda hoje tive uma reunião com um banco internacional ibérico que, através de uma sucursal na Suíça, já presta este tipo de serviços, portanto faz brokerage para clientes. Só dá ordens de execução, mas já podes comprar. E é private clients, ou seja, tens que ter Sim, sim. mais de 3 milhões de euros, Coisa pouca. ordens, operações acima dos 50 capas. Enfim, se calhar para o padrão suíço é gente normal, gente mediana, para o nosso não. Eu digo Mas que nós vamos ter este ciclo que será o ciclo da institucional, digamos assim, do capital eu institucional também, a entrar nas cripto. Eu Eu acho que vamos também ter esse acho que ciclo. sim, eu também acho que sim. Já que, pronto, eu como advogado, já que fui Sim, convidado enquanto advogado, acho que isso deve muito também à crescente regulação e boa regulação que tem havido. Quer dizer, boa depois é discutível, mas a regulação possível que temos tido, especialmente aqui na União Europeia, com o Regulamento de Mercados em Criptoativos, o famoso Mica. MiCA, ajuda, se tu pensares bem, quer dizer, se tu tivesse uma empresa cotada em bolsa, uma empresa gigante, onde qualquer processo é minucioso, que não podes sair do rumo que tens, não podes arriscar demasiado, porque cai logo tudo em cima. Estás a fazer investimentos neste tipo de ativos sem haver regulação forte, não é? Ou supervisão prudencial, portanto, há alguém a ver se existe a mesma separação dos fundos, do que é que do cliente e o que é que não é, etc. Estar a investir neste tipo de ativos ou de empresas podia ser algo perigoso. Mas agora não, quer dizer, agora podemos ver com regulação deste género, podemos ver outro tipo de entradas em mercado e eu E a acho que tua sim, e a tua acho que é positivo. percepção, até porque a pessoa que está ligada ao mercado e tem vários contactos, relativamente ao Mica, até que ponto está definitivamente clara a situação regulatória, digamos assim, na Europa, que não há grandes dúvidas já se as pessoas, se o pessoal que quer investir nisto, ok, não, está tudo tranquilo, vejo vantagens claramente na Mica, ou há aqui ainda desvantagens, há aqui coisas que é preciso esclarecer para as pessoas entrarem no mercado europeu, por exemplo. O que é que tu achas? Eu acho que para a entrada, olha, eu como presidente da APBC, agora não tanto como advogado, mas como presidente da APBC, todos os dias respondo a e-mails de gente que é enganada, especialmente pessoas um bocadinho mais info-excluídas, porque dá para perceber pela maneira como escrevem, o tipo de e-mails, etc. E o tipo de Sim, scams onde caem. Ainda há muita gente a ser enganada hoje em dia com brokers que não existem, aqueles sites depois tu para poderes tirar a cripto, ou seja, metes lá $200 ou 200 euros, depois dizem que estás a ganhar 100 mil. Só que para sim, sim. tirares os 100 mil de profit tens que pôr lá mais não sei quanto, estás a ver? Para pagar Pois. umas taxas especiais. Pá, há tanta gente enganada desta maneira. Eu acho que aqui o segredo epá, já existe imensa regulação, pelo menos 2020, em termos de pós-VASPs, não é? Pós-Virtual Uhum. Asset Service Providers, só do ponto de vista da AML, mas tem que cumprir regras de anti-money laundering. E só isso já ajuda bastante a dar aqui um caráter de seriedade às coisas. Portanto, o meu conselho é, pá, invistam, se querem experimentar este tipo de ativos, façam-no através de um centralized exchange. Pá, com pouco, experimentem, comprem, vejam, sigam depois de como é que as coisas evoluem no vosso telemóvel, na aplicação. Epá, começar devagar e só arriscar com aquilo que podem perder. Mas isso quer dizer, são aqueles Claro. conselhos que toda a gente dá sempre, Sim, não é? sim, sim. Mas pelo menos desse ponto de vista, fugir desses scams e começar por centralized exchanges registados. Se as pessoas depois mais tarde aprenderem o que é self-custody e não gostarem muito dessas questões de dar dados pessoais a muita gente e de andarem controlados, vão para um BISC ou uma coisa assim peer-to-peer. Mas isso já é o módulo avançado da coisa. Mas para começar, e pelos centralized exchanges. E este tipo de regulação ajuda a que se possa fazer esse caminho. E agora aqui na União Europeia, para quem quiser prestar esse tipo de serviços, para além das regras da AML que tem que cumprir, de anti-money laundering, obviamente, tem que se Uhum. identificar, prova dos fundos tudo e mais um par de botas, como fazem já nos bancos tradicionais, vão também garantir. Quem entra neste tipo de mercados e neste tipo de crypto asset service providers, quem faz este tipo de operações, vai também ser exigido uma série de requisitos e de regras que têm que ser cumpridas numa lógica sempre da proteção do consumidor ou do investidor.
Portanto, achas que já está claro a nível europeu, relativamente. Nessa parte tradicional, entenda-se, Sim. sim. Ou seja, nos centralized exchanges, token issuers têm que fazer white papers agora. Já o faziam, mas agora há outro tipo de critérios para emitir um token. Não é proibido, ou seja, as empresas podem continuar a lançar tokens e a fazer ICOs e IDOs, mas têm outros requisitos para o fazer. Eu acho que agora as coisas estão um bocadinho mais claras e há mais proteção, não vai haver tanto rug pull, pelo menos aqui na União Europeia, ou a surgir da União Europeia, mas é possível que haja ainda. Portanto, isto ajuda a mitigar o problema, pode não o eliminar de todo, mas pelo menos agora há entidades que supervisionam isto e são obrigadas a supervisionar. Portanto, a tendência é que esse tipo de scams também comecem a desaparecer. Sim, e trará mais alguma confiança ao mercado. Pelo menos há muita gente que se calhar não quer entrar neste mercado exatamente por ser zona obscura e tudo mais, e agora se calhar com Acho que alguma. sim, mas olha que eu acredito que isso é muito depois um trabalho também de marketing ou de awareness que é feito, porque, quer dizer, há muita gente que até trabalha nisto todos os dias e nem sabe sequer o que é o MiCA, portanto, quer dizer, não é por agora haver um regulamento europeu que as pessoas agora vão em barda Sim, comprar sim, sim. criptoativos, percebes? Pelo menos o pequeno retalhista ou retalhista médio, entenda-se. Eu Sim. acho que eu acho que ajuda a que subsistam os bons projetos e as boas empresas e que essas pelo menos tenham regras claras na maneira como tratam os ativos das pessoas, não é? Agora, sim, mas acho E que a é isso. nossa, e a nossa terrinha aqui, a beira-mar plantada, não é? O nosso Portugal, obviamente tens total noção daquilo que está a acontecer em Portugal. A nível de legislação, a nível também de entrada de projetos, como é que as coisas estão a correr? Nós vamos ter alguma, sabes, se vamos ter alguma especificidade ao nível legislativa, se não vamos apenas seguir as orientações europeias. Uhum, Como é que está aqui o feeling também dos empresários relativamente às cripto? O que é que nos podes dizer relativamente aqui ao nosso certo. país? Bom, aqui em relação a Portugal, também para fazer essa distinção, porque às vezes as pessoas não percebem este tipo de nomenclaturas, nem têm que perceber, porque nem toda a gente é jurista, obviamente, Claro. mas um regulamento europeu é um tipo é um documento legislativo, é uma peça legislativa que vem das instituições europeias, da Comissão, do Parlamento, etc. E assim que entra em vigor, tem aplicação direta em todos os Estados-membros. E por força da nossa Constituição também portuguesa e do direito dos tratados e mais uma série de coisas jurídicas, que não, se calhar abaçadoras, não vou entrar por aí, qualquer regulamento tem aplicação direta, é como se fosse uma lei portuguesa. Sim. Portanto, tem que ser automaticamente cumprido. É diferente das diretivas, portanto, quando ouvirem falar em diretivas, têm que ser transpostas. Já dá algumas luzes sobre como se pode agir e sobre algumas determinadas situações as pessoas já podem até têm alguns direitos e as empresas obrigações que resultam de diretivas, mas normalmente têm que ser transpostas e essa transposição é passar para uma lei interna de cada país, pronto. O regulamento, e neste caso o MiCA, entra em vigor, acho que faltam 2 dias, porque era 20 dias depois da sua publicação, acho que foi dia 19, salvo erro. Sim, por aí. Assim que entrar em vigor, é de aplicação automática. Portanto, a gente tem que cumprir, todas as empresas, quem for abrangido pela norma, pelas normas que ali estão, é da aplicação automática. Portanto, Portugal não tem que fazer nenhuma regra específica, ou não tem que ter legislação específica para que o regulamento seja cumprido ou se possa fazer Ok. uso do que lá vem dito. Outra coisa é, normalmente estes regulamentos têm leis de execução, ou tem que se fazer alterações na legislação interna, porque muitas das vezes pode acontecer, ou acontece, que a legislação interna de cada um dos Estados-membros não está conforme com o que vem dito nos regulamentos. Pode haver incongruências e às vezes isso tem que ser alterado. Depois há outra questão que é as sanções também. Portanto, a parte sancionatória, imagina, se alguém não cumprir o que lá vem, que tipo de sanção? Se leva uma coima, se é crime, se não sei o quê. Certo. Normalmente também é definido por cada um dos Estados-membros. E depois as entidades reguladoras para cada um dos criptoserviços que vêm lá previstos no MiCA. Isso também convém ficar definido internamente em cada um dos Estados-membros. Portanto, é preciso haver uma lei de execução, mas só para estes pontos, só para estas nuances, porque no grosso, no que interessa, já vem tudo neste regulamento e é A cumprido orientação automaticamente. europeia, exatamente. Exatamente. E a Portanto, nível da adoção aqui em Portugal, como é que as coisas estão? Hum, eu acho que temos tido ou seja, a postura de Portugal é muito laissez-faire, ou seja, isto é é um conceito económico, eu sei, mas, ou político ou económico, vá, mas
o Estado não tem, o Estado ou o governo, é melhor dizer o governo, não o Estado, mas o governo tem tido uma posição que não chateia, mas também não ajuda grande coisa, É, digamos. finge-te morto. Exatamente. Epá, e por força de uma série de externalidades, Portugal continua a ser visto como um sítio atrativo, Uhum. e há muita gente a vir para cá desenvolver projetos, para já porque há muita coisa que não é proibido fazer, percebes? Portanto, a partir daí pode-se fazer muita coisa, e a nível regulatório só ali determinadas atividades é que até agora só tinham essa obrigatoriedade de registro junto do Banco de Portugal, e há muitos projetos ligados a cripto que não fazem nenhum, especialmente aqueles que são non-custodial e tudo mais, portanto podes desenvolver muita coisa, e tem vindo muita gente para cá também tirar partido dos RNHs, não é? Sim. Dos tax breaks que nós temos aqui para estrangeiros, que deviam ser aplicados também aos portugueses que nasceram e viveram e vão morrer cá, mas isso também são outros 500, é para outra live, se calhar é para outro podcast. Mas tem vindo muita gente e o ecossistema está realmente a ser desenvolvido. Sei que vai haver um Web3 District em Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa e o atual presidente da Câmara Municipal têm feito um trabalho fenomenal. A Startup Lisboa também, o Gil, o João, a malta que está ligada a todo este movimento tem feito muita coisa. A Civil Labs veio para Portugal também. Nós, Quatro Casas, somos associados a deles Uhum. porque acreditamos muito no projeto e nas coisas que já fizeram também no Crypto Valley, na Suíça. Portanto, tem um projeto muito interessante. E há muita coisa a acontecer em Lisboa e continua a haver muita gente a vir para Portugal desenvolver os seus projetos. Portanto, diria que sim, que continua booming. Estamos agora a passar o Crypto Winter, portanto, desacelerou um bocadinho. A narrativa agora tem sido AI, agora de repente é tudo expert Sim, sim, em sim. inteligência artificial. Mas penso também que depois vai desafrouxar quando perceberem que também não resolve aqui os problemas todos do mundo. Portanto, isto é cíclico. É E ciclo. quando a Bitcoin começar a valer mais, toda a gente volta a gostar de cripto e é assim sempre. Ou Quando seja, Bitcoin vale pouco. a nível de preço de mercado, estamos, se calhar, assim de um bear market, pronto, não sei, mas também ninguém Acho que sabe, está a lateralizar, mas quer dizer, ou a tu é que és, lateralizar. tu é que és o gajo das Eu não, análises técnicas, eu não percebo eu não nada percebo disto. nada disto. Mas, pronto, em Portugal estamos num bull market, digamos assim, a nível de desenvolvimento e Isso de diria que sim, adoção. isso Ok, diria que sim. Isso continua a pronto. haver muita gente a vir para cá e a ficar por cá. E felizmente tem tido muitas solicitações também, empresas americanas, de outras jurisdições que querem ter presença aqui na União Europeia, e isso tem corrido bem. O que é que eu te diria mais? Olha, há uma coisa que eu gostava de falar aqui porque acho que é importante, não Diz, diz. tanto ligada a cripto do ponto de vista de investimento, não é? Mas do ponto de vista de blockchain e DLTs, que acho que é muito importante, aqui dentro do âmbito do PRR, Uhum. e dos fundos europeus que vêm para Portugal. A bazuca? Exatamente, da famosa bazuca. Cerca de 60 ou 70 milhões vão para projetos de blockchain, na agenda blockchain ou descentralizar Portugal. Olha, muito bom. É muito importante para fazer R&D. Há lá muitas empresas, algumas que são minhas clientes, outras de malta conhecida, muitos politécnicos, empresas públicas, está lá muita gente, são muitos projetos que vão ter fundos para fazer R&D em blockchain e como mudar também o panorama da função pública, de serviços públicos e como usar blockchain ou tecnologia blockchain para realmente dar condições melhores e ter melhores serviços aqui em Portugal. Portanto, eu acho que Fantástico. era importante falar disto, acho que é muito importante e muito relevante, e isto às vezes passa um bocadinho ao lado das pessoas. E quando se fala em cripto, fala-se só na componente de investimento, não é? Sim, por isso, sim. Ou na componente especulativa, mas na parte boa de especulativa, às vezes usa-se também o termo especulação para uma coisa com um caráter depreciativo, mas não, quer dizer, especulação é comprar barato para vender caro, Claro, e é o faz que parte. muita gente faz. Isso é o termo, é a definição de especulação. Mas também quer dizer, existe blockchain enquanto layer tecnológico. Sim, E sim, tem é claramente faltado visto use como, cases, exatamente. Portanto, sim, eu é acho que vista também como é uma importante, mais-valia, claramente. Sim, claro. a nível
público, privado, tudo, eu acho que é claramente algo que já passou o ponto de não retorno, aquilo que tu disseste há bocado. Pronto, exatamente isso. Olha, Sim, tenho aqui acho. uma preocupação, já que tu, pronto, és advogado, não é? Uhum. E muito se tem falado do, pronto, até que ponto a Bitcoin, vamos agora centrar um bocadinho mais na Bitcoin, a Bitcoin se atingir um patamar, digamos assim, que pode rivalizar com as principais moedas fiduciárias, e Em pode. termos de quê? Desculpa, pode Não, por exemplo, rivalizar? vamos supor que, por exemplo, há algumas economias que estão com uma inflação muito alta, que Ok. fogem, por exemplo, para Bitcoin, ou, por exemplo, o dólar, com a desvalorização do dólar, por exemplo, a Rússia ou a China ou outro país que comece a amealhar Bitcoin, ou até os bancos centrais, ou pronto, estamos a falar agora de um patamar, se calhar daqui a vários anos. Um, Vamos supor que acontece o caso em que há uma ameaça séria, digamos assim, a quem é governante e é centralizado e quer defender a sua moeda fiduciária. Até que ponto a Bitcoin pode ser apreendida, digamos assim? Porque sendo algo descentralizado, não será um ataque à minha própria liberdade de escolha? Não será algo inconstitucional, por exemplo? Eu estou a querer Apreendido em ir que ao sentido? purismo, estou a ir aqui um A- bocadinho ao purismo Sim, da mas ideologia da apreendido Bitcoin, em percebe? que sentido? Por exemplo, Apreendida, por tu não, cometes um não, por crime e exemplo, és... Sim. neste momento, todas as Bitcoins que vocês têm pertencem ao Estado, por exemplo. Um Acabam, bocadinho como os Estados Unidos fizeram com o por Bullion exemplo. Act, com o E ouro, o Canadá, por exemplo, que no início do século passado. sim, exatamente. Epá, acho mais difícil, acho muito difícil fazerem isso, a menos quer dizer que a Bitcoin esteja custodiada, depende do sítio onde está custodiada, vamos pôr desta maneira. É Mas que ela não foi acho. produzida, vou dizer um termo por eles, não é? Não foi produzida pelo Banco Central, digamos assim, foi produzida por mineradores de uma forma descentralizada. Sim, mas isso é como haver uma apreensão de ouro, quer dizer, ou apreensão de barris de petróleo, ou apreensão de outra commodity qualquer. Porque acho que há aqui dois pontos, sim. Um é usarem Bitcoin enquanto legal tender, ou seja, Sim. ser moeda corrente, como El Salvador tem, e outros países já discutem essa hipótese. Se aquele libertário na Argentina for eleito, o Milei, pode ser que a Argentina também adote o padrão Bitcoin. Mas, efetivamente, acho que são coisas distintas. Bitcoin enquanto commodity, não é? Sim. Enquanto ativo onde tu investes e compras e detens e tudo mais. E depois Bitcoin enquanto moeda. É bastante diferente. Portanto, era voltar a um padrão, ou era passar a uma espécie de um padrão ouro, mas com padrão Bitcoin. E esse tipo de apreensões parece-me um bocadinho difícil. Depende. Epá, é complicado responder-te a isso, percebes? Se há Sim. legitimidade ou não para fazer esse tipo de apreensões. Agora, acho que é positivo respondendo de outra maneira, ou se calhar dando outra resposta. Acho que pode ser positivo. Não sei se já leste o padrão Bitcoin do Safe Dynamos. Eu pessoalmente sou muito apologista da escola austríaca de economia e acredito que este modelo keynesiano onde vivemos é pernicioso e tem levado aqui a que a sociedade também caminhe para coisas muito nefastas. Especialmente esta maneira como os bancos centrais criam estes problemas de inflação, imprimem demasiado dinheiro, etc. Então, Uhum. eu via como um bom caminho voltar a uma moeda sonante, a uma espécie de moeda sonante, voltar a um padrão ouro, a um padrão Bitcoin, que já é uma espécie de ouro 2.0, e com isso trazer aqui alguma lucidez e alguma Achas que racionalidade. pode ser possível alguma vez irmos para isso? Voltarmos, digamos assim, ao ouro? Epá, isto é pura especulação e aqui estou a falar, não estou a falar enquanto advogado, nem porcentagem de Sim, PVC, sim, nem é nada, uma estou a mera falar opinião. enquanto Nuno cidadão do mundo. Sim, sim, sim. Eu acho que se calhar com uma desdolarização e com a queda. Normalmente as moedas duram 100, 150 anos, portanto, enquanto Sim. reserva de valor a nível mundial. O nosso escudo já o foi também, em dada altura, acho que ainda era real, não era escudo, mas a moeda portuguesa já foi reserva de valor a nível mundial, depois a espanhola, depois a inglesa, a holandesa também foi, depois a britânica, não é? Com a libra esterlina, e depois agora é o dólar. Eu acho que eventualmente vamos caminhar para essa desdolarização e quando isso acontecer é preciso encontrar uma nova moeda de troca, vá, Sim. para as transações comerciais internacionais. E eu acho que havendo a desdolarização e o dólar ou o petrodólar como hoje temos desde 1971 para cá, se deixar de ser essa reserva de valor mundial, pode haver aqui espaço para aparecer um novo player no mercado.
e agora não sabemos qual é, mas pode ser que Bitcoin comece a ser adotado por países com mais expressão, não é? E Sim, até no comércio mundial, El Salvador é um case study, não é? É um proof of concept. sim. Mas é muito pouco, não é? E até sendo só um país, aquilo não tem expressão nenhuma depois, até mesmo a nível interno deles, penso eu, para valer, para ter essa expressividade. Portanto, eu acho que quando tivermos outra grande nação com algum peso, sei lá, um top 20 de GDP a nível mundial a adotar Bitcoin enquanto legal tender, só para esclarecer também, legal tender aqui significa que ninguém se pode recusar a aceitar Bitcoin para receber um pagamento sobre qualquer Sim, coisa. Portanto, é e não isso, quer é isso dizer que que a outra significa legal moeda, tender. digamos assim, que eles usem, que desapareça, não é? Eles podem Exatamente, usar, podem continuar a ter uma moeda própria, emitida e controlada por eles, obviamente, por cada um dos países. as Mas tu, CBDCs, não é? pois, CBDCs é um tema interessante também, que dá vaso aqui a muita conversa. Eu tenho algumas dúvidas, espero que, pelo menos segundo os últimos documentos que tenho visto, as preocupações de privacidade e tudo mais vão estar programadas nos smart Uhum. contracts que tiverem a reger as CBDCs, porque acho que querem mesmo fazer uma emulação de dinheiro físico ou do numerário, mas através de um meio digital. Acho difícil conseguirem fazer isso, mas vamos ver como é que o fazem. Mas eu tenho algumas dúvidas, e mesmo o Jeb Powell do Fed também me veio dizer que nos Estados Unidos não havia qualquer utilidade para ter uma CBDC, por exemplo. Eles lá têm o Eles sistema do querem o FedNow e FedNow, tudo mais. Tem o exatamente. FedNow, É. que é uma espécie da nossa. Se calhar não é bem, mas parecido com a nossa CIBS, não é? Com o nosso sistema de trocas interbancárias e tudo mais. Sim, sim. Ah, E até muito portanto, ao parecido com a Reino Unido. própria cripto, a forma como o FedNow vai 365 dias, 24 horas por dia, portanto, velocidade, segurança, tudo mais. As Certo, bandeiras de cartaz são muito parecidas com as cripto, que sim, sim, sim. vai ser Epá, claramente eu, concorrente. num futuro ideal, e aqui num cenário puramente utópico, num cenário ideal, toda a gente só se usava Bitcoin, e Bitcoin era a moeda universal, e tínhamos atingido o mass adoption, e enfim, o mundo funcionava de uma maneira melhor, mas ainda falta muito para lá chegar, e eu devido que algum dia lá se chegue também. Sim, Mas era, acho mas difícil. era, era engraçado viver nesse mundo, Tinha muita onde coisa que mudar, meu caro, por isso tinha, acontecer. tinha, é muito complicado, também acho que Tinha sim, é muita muito coisa que mudar. complicado. Mas enquanto isso, funciona como investimento, como comprar prata, ouro, como Commodity, comprar commodities, portanto, exatamente. vai Meu funcionar caro, assim. o tempo voa, passaram 30 minutos no instantinho. Epá, pois é, Não realmente. te quero estar a prender, que eu sei que és uma pessoa muito ocupada, mas quero-te agradecer imenso e que espero que seja o primeiro de várias conversas que tenhamos aqui no canal, também para os Claro que nossos. sim, há tanto para dizer e realmente o tempo Há tanto para voou. dizer, é É verdade. engraçadíssimo. Isto É, passou num ápice. é. As conversas E são como as cerejas, já se costuma dizer, não é? Portanto, pois é. portanto vemo-nos seguramente numa próxima, está bem? Vemos, Queria-te sim agradecer senhor, mais uma vez. fica já prometido. Ok, Depende da tua disponibilidade também, e quando claro. É mais quiseres, da tua, se calhar, até. quando Exato. quiseres, quando quiseres, convidas-me e falamos de se calhar de temas que tinhas em Sim, mente e que não abordámos, ou falamos até durante mais tempo, depois fica sim, ao teu sim. critério. Não há problema nenhum, claro, seguramente. Meus caros, muito obrigado a todos os que estiveram aí desse lado, tiveram a ouvir aqui o Nuno. Já sabem, para ajudar aqui o canal a colocar um gosto, subscrever, comentar, ajuda sempre o canal a crescer. E já agora, Nuno, antes mesmo de terminarmos, Claro. se quiserem contactar a Associação Portuguesa de Blockchain, algum contacto que possas aqui deixar para as pessoas? Temos o info@blockchainportugal.pt. Ok, Nós estamos agora a remodelar o site, e a fazer um site novo, e está a demorar algum tempo, mas estamos a fazer um site novo, mas podem ir ao nosso site, que é o blockchainportugal.pt. ok. ah, Depois e deixo o agora link não, na descrição. agora não vê grande coisa, vem assim um template e um gifzito, mas tem lá o e-mail e podem-nos contactar através daí, ou a mim diretamente, ou pessoalmente, através do LinkedIn. Ok. Eu deixo então o contacto também na descrição aqui Sim, do boa. episódio. Portanto, eu estou sempre disponível para falar destes temas, ou de outros que queiram. Portanto, eu sou. É verdade, Quanto muito mais falo, acessível. mais aprendo. Quanto mais falo, mais aprendo, e sei muito pouco. Portanto, gosto sempre de aprender também.
e é a falar que as pessoas aprendem e se desenvolvem. Portanto, estou Muito sempre bem. portas abertas. Com esta humildade e disponibilidade, meus caros amigos, despedimos-nos. Portanto, beijinhos e abraços e até uma próxima. Obrigado.